Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos corrigir a última atividade de português, né? Atividade 4, que versava, né? Falava sobre as vanguardas europeias. Vocês assistiram aí o videozinho e nós vamos agora para as questões, certo? A primeira diz assim: sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto, ou seja, ele quer a incorreta, certo? O que não se pode afirmar sobre as vanguardas europeias. Primeiro item: entre suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, surgidos na Europa no início do século XX. Correto, não é essa que ele quer. Elas influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente, ou seja, forte, né? No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo, correta. A palavra vanguarda significa o que marcha na frente, ou seja, as correntes antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais, certíssima também. É uma palavra que veio do contexto de guerra, né? Vanguarda eram os soldados que vinham à frente da tropa, né, numa guerra. E aí pegaram essa palavra para esse movimento, né, para denominar esse movimento. Não havia um projeto artístico em comum, mas estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes. Exatamente. Certíssima. E a última, suas tendências literárias estavam unidas por um único projeto artístico, cuja proposta era a de retomar as ideias clássicas, aliás, os ideais clássicos nas artes e na literatura. Totalmente errada essa aqui, porque diz que as vanguardas queriam retomar ideais clássicos e muito pelo contrário, eles queriam ir totalmente contra os ideais clássicos. Tudo que fosse considerado passadista, antigo, em literatura, em arte, eles queriam abolir para construir algo novo, certo? Nada de imitação, nada de cópia. Segunda questão. Nessa questão aqui, pessoal, nós já fizemos uma questão parecida, né? Naquela época que a gente viu, revisou, né? O romantismo, aí tinham as obras do romantismo e os autores, né? Então, vocês tinham que marcar uma obra para cada autor, né? Eram 10, né? No caso aqui, são os movimentos de vanguarda, né? Ó. E as características. Então, só há uma característica para cada movimento. Então, não pode haver duas respostas numa mesma linha e nem duas respostas numa mesma coluna, certo? Então, vamos lá. Relacione as vanguardas europeias às suas características. Aí tem aqui a explicaçãozinha, né? A correspondência é de uma vanguarda para uma característica, portanto, a resposta não será validada se houver mais de uma marcação por linha e ou mais de uma marcação por coluna. Vamos lá. Cubismo. Qual seria a característica mais apropriada para o cubismo? Nós vimos também que cada vanguarda tem uma palavrinha-chave, né, para você lembrar dela. O cubismo vai lembrar o quê? Formas geométricas, cubo, né? Vamos ver qual é mais apropriado. Movimento radicalmente niilista. Niilista, pessoal, quer dizer zero, que considera que nada presta, entendeu? Nada, tudo é passível de ser contestado, né? De ser destruído, quebrado, né? Tudo é igual a zero, né? Não era o caso do cubismo. Movimento voltado para a ideia de velocidade, também não. Movimento relacionado com a ideia. Vamos fazer assim, né? Melhor a gente ler a característica e ver qual era a vanguarda, certo? Então, movimento radicalmente niilista. Qual era o movimento mais radical de todas as vanguardas europeias que não acreditava em nada, que era contra tudo, contra todos, né? Contra todas as ideologias, até mesmo a questão dos manifestos, né? Aliás, isso dos manifestos de cada vanguarda que dizia o que era para ser feito, eles eram contra, né? Esse era o dadaísmo, certo? Ó, e vejam que aqui já aparece uma mensagenzinha. Esta pergunta exige uma resposta por linha,
né? Então, se eu não colocar do jeito que está pedindo, não vai sair essa frasezinha vermelha, autorizando a resposta. Movimento voltado para a ideia de velocidade. Qual era o movimento que tem como característica o futuro, né? As inovações tecnológicas, a questão da velocidade, né? Que as frases elas são colocadas e não tem pontuação, justamente para dar essa ideia de velocidade. As telas, né? Tudo tinha alguma característica relacionada com a velocidade. Qual era aquela vanguarda que queria exaltar o soco, a bofetada, né? Nada de calmaria, como era, nada de ser contido na literatura e nas artes, né? Era o futurismo, que é a que vai dar, vamos dizer assim, uma inspiração para todas as outras, né? Todos os outros movimentos. Aqui no Brasil, por exemplo, todos os modernistas, né, eles eram chamados, né, pela população leiga, que ainda não conhecia, né, tanto sobre as vanguardas, como futuristas. Eram todos futuristas, né, eram generalizados. Movimento relacionado com a ideia de fragmentação, né, com aquele movimento que na literatura, por exemplo, eram como se fossem recortes, né, na pintura também, colagens, né? Parece que está tudo. Não tem ligação, né? Mas quando a gente vai analisar, realmente tem, né? É tudo fragmentado. Esse é o cubismo, né? A questão das formas geométricas também vão aparecer muito na questão da pintura, né? Da escultura, outros tipos de artes. E na literatura é mais essa fragmentação, né? As palavras, elas são colocadas, ou os versos, né, nas poesias, são colocados como se não tivessem interligados, né? Como aquele que a gente analisou na aula passada. Mas quando você vai ver a fundo, tem sim relação. Movimento comprometido com a criação de um mundo onírico. Lembrando que o mundo onírico tem a ver com o mundo dos sonhos, né? Qual é esse movimento de vanguarda? O surrealismo. O surrealismo já diz tudo, está acima da realidade, né? Você não sabe até que ponto, né, se inicia ou termina, né, a imaginação, e se inicia ou termina a realidade, né? Como se fosse tudo um sonho. Realidade e imaginação se entrelaçam, né? E tem muito essa coisa assim de beirar a loucura, né? E aqui o último movimento relativo à deformação da realidade, ressaltando seus elementos grotescos e bizarros, né? Gostar de falar sobre as coisas tristes, hediondas, né? E tem essa questão da deformação, né? Dos rostos, enfim, da natureza, de tudo que aparecer nessas pinturas com essa tendência expressionista, né? Vão ter essa característica aqui. Certo? Observe a imagem a seguir para responder a questão 3. Máscara cenufo, madeira e fibra vegetal do acervo do Museu de Arte, né, da USP. É uma questão do Enem e diz assim: as formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. A máscara remete a... Lembra das Demoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso também? Pronto, né? Aquela questão das máscaras era muito corrente, né? Máscaras africanas. E aqui, nessa máscara que a gente está vendo aqui, nessa pintura, enfim, o que remete, né? Remete à valorização estética? Não, né, gente? A gente sabe que nas vanguardas, né, o feio vai ser considerado arte, né? Não tem mais aquela preocupação com a estética, né? Sintetização das formas, preservação da proporção, né? Tá tudo bem, assim, como é que eu posso dizer? As proporções estão todas
valorizadas aí, né? Estruturação assimétrica. Então, tem um olho lá em cima, um olho lá embaixo, tá torto isso aqui. Idealização do movimento. Tem alguma coisa relacionada a movimento aqui, como aquela pintura das andorinhas que a gente viu, que tinha, né, aqueles riscos que poderiam ser interpretados como a velocidade do voo das andorinhas? Não, né, gente? Aqui está mais para uma sintetização das formas. A gente não sabe se parece um pouco um rosto de uma pessoa, parece um cavalo, né? Parece muitas coisas, né? E um cabelo, ou são palhas, né? Isso aqui remete uma boca em formato de círculo, né? Remete a várias formas, né? Então tem uma sintetização de formas, um resumo de formas, né? O que faz com que essa aí seja a mais correta. Outra questãozinha do Enem, né? Diz assim: observe a imagem a seguir para responder a questão 4, né? Uma obra aí do Magritte, do René Magritte, né? A reprodução proibida. Diz assim: o surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é a construção de perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais, procedimento de colagem identificado no reflexo do livro no espelho, processo de automatismo indicado na repetição da imagem do homem, justaposição de elementos díspares observada na imagem do homem no espelho, ou crítica ao passadismo exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. Aqui, pessoal, vai ser esse item, ó, justaposição de elementos díspares observada na imagem do homem no espelho. Olha só, veja que esse homem está se olhando no espelho. Se ele está se olhando no espelho, a imagem aqui era para ser refletida do rosto dele, né, de frente. Mas aqui o que acontece é que ele também está de costas, né, na imagem refletida do espelho, que dá uma característica de disparidade, não é o que a gente espera, né? Não dá aquela característica da paridade do se olhar no espelho, né? O seu para ali no espelho, da imagem no espelho, ok? Então, por isso é esse item, né? E é uma pintura surrealista, né? Que é meio estranho. Como assim a pessoa se olha no espelho e se vê de costas, né? Meio beira a loucura, né? Meio imaginação e realidade. E aí, uma questãozinha agora da Unesp, né? A peça-fonte, criada pelo francês Marcel Duchamp, né? E apresentada em Nova York em 1917. Observe-a e depois responda a questão 5. Aqui vocês lembram que essa peça-fonte, né? É um ready-made, né? Criado pelo Duchamp. E aí diz assim: a transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, primeiro item, a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. B, a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às conversões artísticas então vigentes. C, o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. D, o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade. E, a vontade de expulsar os visitantes dos museus associando a arte a situações constrangedoras. Bem, a mais correta aqui, né, é o item B. A alteração do sentido de um objeto do cotidiano a uma crítica, né, às convenções artísticas então vigentes. Então, os ready-mades, eles serviam para isso, para quebrar as expectativas sobre arte, né, transformar o que não era
considerado arte antes em arte, né? É a vanguarda da anti-arte, o dadaísmo, né? O mais radical dos movimentos, como vocês viram. E, ao mesmo tempo, né, que tira um objeto do cotidiano e transforma em arte, ele faz também uma crítica às convenções artísticas, né? Que até então, o que até então era considerado arte, ele vai criticar, né? Ok? E é isso, gente. Olha só, bem fáceis as questões, tudo que a gente comentou na aula passada, né? Espero que vocês tenham acertado e tenham aprendido muito. E a gente fica aqui até a próxima aula.